Olá, como vai? Obrigado aí pelo teu acompanhamento aqui e da tua consulta junto aos tutoriais que fazem parte do meu canal. E neste eu vou mostrar a vocês de que forma a gente pode fazer uma configuração rápida junto à câmera para criarmos nela ajustes interessantes durante os nossos projetos. A câmera é esse objeto aqui, eu vou aproximar com a rodinha do meio. Ela tem uma aparência piramidal e tem aqui um retângulo que representa a lente, ou seja, é através dessa lente aqui que nós estamos vendo a nossa cena. Se clicarmos aqui em View e em Câmera, nós vamos ter a visualização do nosso cenário a partir da lente daquela câmera que eu selecionei. E veja que eu tenho os três objetos enquadrados. O objeto cúbico, o objeto Monkey e o objeto UV Esfera, que eu adicionei usando o Shift A. São três meshes. A cada uma, eu vim aqui na barra de propriedades de materiais, eu estou utilizando aqui o modo Cycles Render para utilizar aqui o efeito de foco, tá? E vocês vejam que em cada opção Surface aqui eu criei uma cor diferente para os mesmos, vermelho, azul e verde. E com esses objetos eu enquadrei a lente da minha câmera para que os três fossem vistos de formas distintas. Quando nós usamos o render para renderizarmos a cena, podemos usar o F12 também para isso. Veja que é dessa forma que a nossa câmera irá fotografar ou filmar a animação com a opção Animation. Vocês vão ver que eu tenho o macaco na cor verde, o cubo na cor azul e a esfera na cor vermelha. Ao fundo aqui eu utilizei uma cor Word um pouco mais clara. Se eu clicar aqui vocês vão ver que é esse cinza daqui que eu estou utilizando. Se eu quiser melhorar mais ainda essa cor, eu posso dar uma intensidade maior ao branco, dando o render novamente. Vejam que eu tenho mais intensidade de luz aqui no fundo. Vamos dar o ESC para sair da renderização. Bem, a gente já viu que para a gente poder mexer a câmera, vamos voltar à visão normal, nós temos que usar os manipuladores que podem ser essas setinhas, que representam o deslocamento. Se clicarmos aqui, a gente pode mudar para esses círculos que representam a rotação da câmera. E clicando nesse último ícone aqui, nós temos como aumentar ou diminuir o tamanho da câmera. E voltando aqui à nossa setinha de locomoção, outra forma que nós temos também de deslocar esses objetos é usarmos o painel de propriedades que fica aqui na direita. Clicando N, nós vamos ter aqui as guias de transformações, Location, Rotation e Escala sendo apresentadas aqui na direita. Veja que essa câmera aqui, ela se encontra nessas posições de locação aqui junto à área espacial. Se eu encostar o cursor sobre qualquer uma dessas caixinhas ou clicar nessas setinhas da direita ou da esquerda, com o cursor aqui pressionando o botão esquerdo do mouse e arrastando, vocês vejam que eu tenho como movimentar a câmera, porque eu altero esses valores de posição que aqui estão. Da mesma forma, se eu vier aqui na opção de rotação e encostar o cursor e tentar movimentar, eu consigo rotacionar a câmera baseado no eixo que eu estou mexendo aqui nessas guias. Para nós entendermos bem aqui o procedimento desse ajuste, nós vamos apenas selecionar esses objetos que compõem aqui a parte de baixo. Vamos dar o A para desativar a seleção de todos os objetos. E vamos usar a tecla B para abrir a ferramenta de seleção retangular. Pressionar o botão esquerdo, vamos arrastar e vamos selecionar os três objetos que nós adicionamos. Nós vamos tornar esses objetos, por enquanto, ocultos aqui da nossa área. Eles vão continuar existindo, mas não vão aparecer aqui durante esse nosso ajuste aqui da câmera. Se eu clicar a tecla H, note que eles somem e observem que aqui na outline, os olhinhos desses objetos também desaparecerão. Então, clicando aqui H, veja que eles saíram daqui. Se eu quiser voltar a visão de cada um, basta eu clicar no olhinho novamente que eu tenho os objetos aparecendo. Então vamos tirá-los aí de cena. E vamos deixar somente essa câmera. O primeiro passo vai ser a gente selecionar a câmera e zerar essas opções de Location e Rotation. Como é que a gente faz isso? Nós vamos encostar o cursor na coordenada X de Location, pressionar o botão esquerdo e com ele pressionado vamos arrastar o mouse até a coordenada Z. Veja que nós selecionamos as três coordenadas.
Eu vou usar o valor 0, vou dar o Enter. Com isso, eu dou a alocação 0 à posição da câmera. E notem que a câmera vem justamente para o centro da nossa área. Vamos também zerar a opção de rotação. Nós vamos encostar o cursor em X, pressionar o botão esquerdo do mouse e com ele pressionado, vamos arrastar o mouse para baixo até a coordenada Z. Vamos soltar o botão esquerdo. Vamos digitar o valor 0 e dar o Enter. E zerando, vocês vão notar que a câmera dessa vez ficou apontada no sentido inverso à coordenada Z. E zerado a locação e a rotação, nós temos a câmera sendo posicionada dessa forma. Quanto à escala aqui, eu vou aumentar esse valor. Veja que a escala desse elemento é de 1 por 1 por 1, ou seja, altura, largura e comprimento do objeto. Vamos encostar o cursor aqui, pressionar o botão esquerdo, arrastar até embaixo ao eixo Z e vamos botar o valor 2. Vamos aumentar a câmera. Nós vamos só afastar aqui a área de trabalho, clicando a rodinha do meio do mouse para baixo e vamos arrastar essa câmera cá para esse canto. Aqui onde eu tenho o cursor 3D, eu vou só excluir aqui essa barra de propriedades por enquanto, tá? Eu vou digitar o Shift A e eu tenho aqui a opção de objetos empties. Os objetos empties, para quem não sabe, são objetos vazios. São objetos que vão servir para 1001 utilidades, que não aparecerão durante o nosso processo de renderização, mas que servirão para nos dar suporte em alguns recursos. E entre os objetos vazios eu tenho todos esses tipos aqui. Eu vou usar esse modelo aqui, Plane Axis, que são os eixos. Ele já criou um objeto vazio aqui, ele está pequenininho, eu vou usar a tecla de escala, eu posso usar os manipuladores. Eu vou então fazer com que essa câmera agora, ela aponte em direção a esse objeto e siga esse objeto para onde esse objeto for. Então eu seleciono a câmera e vou vir aqui na barra de propriedades, vou trazer isso aqui um pouco mais para cima, selecionar aquele ícone em forma de uma correntinha, que são chamados de constraints. Então, vamos clicar aqui, e aqui eu tenho uma opção chamada Add Object Constraint, ou seja, adicione objetos limitadores. Eu vou selecionar essa opção, e aqui nessa guia, ou seja, nessa coluna chamada Tracking, eu tenho essa opção clicando em Track To. Observe que eu adiciono uma propriedade do Track To para a câmera. Mas para eu poder funcionar com essa propriedade, eu tenho que ter um alvo. Quem é o alvo aqui? É o objeto vazio. Então nessa opção Target, nós vamos buscar o alvo, que vai ser esse primeiro empty que nós adicionamos aqui no projeto. Eu vou selecionar o objeto empty e vou vir aqui na Outline. Veja que o nome padrão que o Blender deu para ele é empty. Eu vou clicar aqui e vou mudar esse objeto para o nome alvo. Ele deixou de ser o nome empty e passa a ter o nome alvo, mas é um objeto vazio. Vocês vão ver pelo ícone que aparece aqui na esquerda. E com a seleção de câmera, com o constraint selecionado, já que eu apliquei aquele constraint Track To, vocês vão ver aqui, ele busca um alvo. Quem é o alvo aqui? Então, vamos clicar e vamos buscar no meio dos objetos aqui o empty que nós demos o nome de alvo. Vamos clicar nele. Eu preciso agora dizer que essa câmera deve apontar em relação a uma direção que é uma coordenada. Ela vai apontar em direção a quê? O objeto empty ele está direcionado à coordenada Y. Então eu vou vir aqui nessa opção Up, em vez de Z eu vou usar a opção Y. Notem que o efeito ainda não surgiu aqui. É porque aqui eu preciso utilizar de onde eu vou fazer a rotação. Vou me basear nessa seta aqui azul, que é a coordenada Z. Então, se eu utilizar a opção Z positivo, ele aponta no sentido inverso. Se eu utilizar Z negativo, ele aponta em direção ao empty. E aí, Luciano, fiz isso, o que é que acontece? Pronto. Se eu encostar o cursor na seta azul e puxar essa câmera aqui para cima, veja que surge aqui uma linha tracejada que fica sempre fixa ao objeto empty. E se eu movimentar a câmera para qualquer uma das coordenadas, veja que a câmera vai apontar esse pontinho para o empty. E observe que a lente da câmera fica direcionada àquele objeto. Se eu voltar aqui para baixo e quiser movimentar dessa vez o objeto empty, veja que eu também trago e a câmera fica apontada para onde estiver o objeto empty. Com isso a gente consegue direcionar a câmera. Mas aqui ainda é meio caminho andado dentro do que a gente quer. Eu vou trazer esse objeto para cá e vou selecionar a câmera. Com a câmera selecionada, eu preciso agora
fazer com que esse cursor venha para a posição do manipulador da câmera. E para eu deslocar o cursor 3D, eu preciso usar aquele atalho chamado Shift S, que é o atalho Snap. O Snap ele vai mandar o cursor para qualquer um desses pontos aqui que eu selecionar. E eu preciso dizer que ele tem que ir para quem? Para o objeto selecionado. Então eu vou usar aqui Cursor to Select. Veja que o cursor se desloca do meio e vem para o manipulador do objeto câmera. Já com o manipulador aqui nessa posição da câmera, eu vou usar agora o Shift A para adicionar um segundo objeto, Empty. E dessa vez eu vou utilizar um objeto aqui com a formatação de um círculo. Eu vou usar essa opção Círculo. Vou dar um S para aumentar aqui, vocês vão ver que eu tenho um círculo aqui que é um objeto Empty. E eu posso agora com o manipulador trazê-lo aqui para o centro. Veja que esse objeto está aqui, ó. Vou dar um S para diminuir o diâmetro dele. E temos agora um segundo objeto Empty, que também não vai aparecer durante a renderização. Vamos então construir aqui o nosso processo de ajuste de direção, que é o alvo, e de foco. A esse objeto Empty, ele vai ser o instrumento que vai fazer com que a gente foque os objetos de forma individual. E nós vamos aproveitar que temos esse objeto aqui selecionado, você vai ver que ele aparece aqui, e por padrão o programa também deu o nome Empty para ele. Se tivesse 2, 3, apareceria Empty.01, Empty.02. Como a gente já tinha mudado o Empty anterior para o nome de alvo, ele automaticamente coloca o nome Empty aqui. Nós vamos clicar nesse Empty e vamos dar a ele o nome de foco. Vamos dar o Enter. Pronto. Mas vamos agora fazer o seguinte. Vamos selecionar a câmera e vamos adicionar um objeto aqui, que é um objeto do tipo articulação, que é um osso. Como é que a gente faz isso? Com o cursor aqui na área, com o nosso cursor 3D aqui posicionado no manipulador da câmera, nós vamos digitar a tecla Shift A e vamos adicionar dessa vez um objeto Armature, que é o objeto de articulação. Veja que eu tenho aqui um objeto do tipo Singular Bone, que é um osso simples. Eu vou clicar e aqui surgiu um osso. Ele está muito pequenininho, eu vou dar o S aqui de escala para aumentar, vocês vão ver que o objeto osso é esse objeto aqui. Ele é um dos objetos que nos permite fazer animações de articulações aqui. Não vou me aprofundar nisso, porque eu também não tenho um bom aprofundamento. Mas nós vamos agora fazer com que o cursor 3D que está aqui no objeto câmera se desloque para esse objeto aqui que eu vou selecionar, que é o objeto Empty em forma de um eixo. Está vendo ele aqui? E o cursor 3D está aqui. Então nós vamos usar o que? O Shift S para abrir o Snap e vamos usar o cursor to Select. Com isso a gente desloca o cursor para o objeto selecionado. Veja que ele veio para cá. E com o cursor 3D aqui, nós vamos selecionar o osso com o botão direito. E com ele selecionado, nós vamos entrar no modo Edit Mode, que é o modo de edição. Veja que quando eu seleciono, automaticamente a seleção do osso já fica aqui na parte superior, bem na cabeça. E nós vamos mandar essa cabeça de encontro ao cursor que aqui está no centro do objeto Empty. Vamos usar com o cursor aqui na área o Shift S. E dessa vez nós vamos usar objeto selecionado. Quem é o objeto selecionado? A cabeça do osso. Vá para o cursor. E a gente consegue fazer com que o osso tome essa apresentação. A priori parece um objeto estranho, né? Mas nós vamos vir aqui com esse osso. Na barra de propriedade da direita, vamos ver que nós temos aqui o objeto Armatures, que é representado por esse bonequinho aqui de braços abertos. Vamos clicar aqui nele. Nas propriedades, nós vamos ver que nós temos uma guia chamada Display, que significa exibir. Veja que eu estou exibindo esse osso com o tipo octaedro, que é essa formatação que vocês têm aqui. Eu vou mudar para a formatação Stick. Veja que aquela formatação de um osso octaedro se transforma agora nesse formato que vocês estão vendo aqui, mas continua sendo osso, ok? E com isso, nós vamos agora voltar para Object Mode. Se eu tentar mover a câmera aqui, encostando o cursor no manipulador, por exemplo, eu vou segurar o botão esquerdo do mouse com o cursor sobre a seta azul, vou puxar, vocês veem que eu consigo movimentar o osso independente dos outros objetos. Não é isso que eu quero. Eu quero atrelar esse osso à câmera. Como é que eu faço isso? Eu vou selecionar o osso com o botão direito.
segurar o Shift e selecionar a câmera. Com os dois selecionados, eu vou usar o atalho Ctrl P, e aqui eu tenho como criar um grau de parentesco do tipo Object entre os dois. Veja que agora, se eu quiser selecionar o osso e quiser manipulá-lo, ele vai sozinho, tá vendo? Porém, se eu selecionar a câmera traz o osso, porque a câmera é o objeto pai aqui sobre o osso, e cria esse aspecto como se estivesse apontando e fosse um taco de sinuca aí sobre o objeto vazio. Nós vamos agora tentar manipular o círculo. Nós podemos segurar aqui e manipulá-lo para qualquer canto aqui, mexendo nas suas articulações. Para nós travarmos a movimentação desse círculo, para que ele siga somente em direção a essa coordenada Y aqui, nós vamos usar a tecla N para abrir as transformações. E veja que como eu estou utilizando aqui deslocamento, justamente aqui, observem esse campo locação, apenas a coordenada Y sofre processo de movimentação, os demais não. Então, como nós queremos que essa circunferência ela só siga esse caminho aqui, nós vamos travar todas as outras opções possíveis aqui no Transform, para essa circunferência do tipo Empty. Vamos vir aqui no eixo X, vamos clicar no cadeadinho, a gente trava aqui também, vamos travar esses três de baixo e esses três de cima. Vejam que agora eu só tenho aqui o manipulador de cor verde. Se eu tentar fazer qualquer deslocamento com a tecla G, eu não consigo. Porém, se eu movimentar a câmera selecionando, veja que a circunferência não acompanha. Eu preciso atrelar essa circunferência justamente a esse osso aqui, que é a direção da nossa câmera. Então eu vou selecionar inicialmente com o botão direito a circunferência Empty. Vou segurar a tecla Shift e vou selecionar o osso com o botão direito. Com os dois selecionados, eu vou usar o Ctrl P para fazer o parentesco dessa circunferência Empty com o osso. Eu vou usar essa opção aqui, Bone. Note que agora, quando eu quiser movimentar a câmera, quiser arrastar a câmera, acompanha também o osso. E agora o que nós vamos fazer é justamente utilizar esse recurso para vermos de que forma nós vamos utilizar o benefício desse ajuste. Nós vamos, já que estamos usando o Cyclos Render, selecionar o objeto câmera, vamos usar o N aqui, e com a câmera selecionada nós vamos clicar no ícone de propriedades aqui da direita, vou trazer aqui para cima, em forma de uma câmera. Veja que eu tenho as propriedades de câmera, e essas propriedades aqui no modo Cyclos Render, vocês vão ter uma guia chamada Depth of Field, essa guia só aparece aqui, no modo Cyclos. Vocês vão ver que eu tenho essa opção aqui chamada Focus. Eu vou buscar o objeto que vai representar o nosso efeito de foco aqui na cena. Então eu vou usar essa opção aqui, clicar nessa caixinha e vou buscar o objeto. Quem é o objeto? É o Empty que nós demos o nome de quem? De foco. Vou clicar nele. Então esse objeto aqui que vai servir para nós fazermos o foco do objeto. Então, selecionando a câmera novamente, nós vamos só modificar esses valores aqui. Em Size, por exemplo, eu vou usar um valor 0.4 e vou dar o Enter. Em Blades, eu vou usar um valor 6. E em Rotation, eu vou usar um valor 6. Lembrando a vocês que essa opção deve estar com esse parâmetro aqui no modo Radius. Se não tiver, vocês clicam aqui nessa caixinha e escolhem a opção Radius. Tá? E com isso agora, gente, nós vamos voltar os nossos objetos. Vamos clicar aqui e voltar os objetos da nossa cena. Vamos dar renderização agora? Vamos afastar a câmera. Veja que a câmera ela segue a direção e nós vamos deixar o nosso objeto Empty bem aqui, no ponto intermediário entre os três objetos. Está vendo aqui? A câmera vai estar sempre focando a sua lente para esse ponto. E vamos agora usar aqui duas janelas. Eu vou arrastar essa janela aqui para cima, a timeline, e aqui embaixo eu vou usar o modo 3D View, igualzinho a janela lá de cima. Vou só ajustar aqui, porque nessa janela de baixo nós vamos manipular a câmera e na janela de cima nós vamos ver como é que essa câmera está enxergando no modo real a renderização. Então nós vamos usar aqui na janela de cima a viewport do tipo Rendered. É dessa forma que vocês estão aqui enxergando a renderização pelo ângulo de vista da câmera.
Para nós não ficarmos aqui em decorrência da lentidão, nós vamos usar o modo Material e vamos usar a vista nessa janela de cima do modo Câmera. Eu vou afastar um pouquinho. Vejam que se eu der a renderização, nossa câmera vai estar enxergando esses materiais assim. Veja que alguns estão com foco, outros com não, porque a gente criou um recurso de foco aqui com aquela opção da câmera chamada Depth of Field. Vamos voltar aqui com o ESC a nossa câmera, e aqui a gente agora simplesmente pode manipular essa câmera. Eu vou ver esses objetos por cima. Veja que ela está direcionada ao centro, e eu consigo focalizar aqui em cima qualquer movimentação que eu faça com a câmera, mas sempre a câmera apontando aí para o nosso centro. Se eu der a renderização, vocês vão ver que eu tenho esse círculo aqui agora, e esse círculo simplesmente eu posso encaixá-lo, fazendo com que esse objeto aqui, o cubo, seja mais focado. Então, se eu vier dar o render aqui em cima, posso agora ajustar a câmera, fazendo com que o foco do objeto, repare que ele não está em cima do objeto, mas eu posso direcionar a câmera aqui, ó, de tal forma que o círculo fique bem em cima do objeto cúbico e ele vai focar mais esse objeto, a depender do ponto que ele esteja. Ó, só preciso manipular isso aqui, vou deixar que ele foque mais o cubo aqui no caso, tá vendo? E vou manipular e vejam que quando eu der o render, vamos botar aqui no modo automático, que esse objeto aqui ele está mais focado, os demais não. Se eu quiser focar mais o objeto aqui, que é o objeto em forma de macaquinho, eu posso manipular dessa vez o empty de alvo e aponto para o macaquinho. Veja que ele não está focado, mas eu posso direcionar, ó, o círculo para a direção do macaquinho e colocar em cima. Vejam que o macaquinho agora ele é mais bem focado do que os demais objetos que compõem aqui a cena. Então, com esse ajuste aqui, eu tenho a liberdade de fazer a câmera funcionar de forma bem legal. Lembrando a vocês que eu não posso mexer no osso, eu tenho que mexer na câmera. Tá? Se eu colocar esse macaquinho um pouco mais profundo, por exemplo, ele deixa ele ter um foco centralizado nele. E aqui eu posso, fazendo os ajustes possíveis de ângulos de vista diferentes aqui da minha câmera, sem precisar ter aquele trabalho. Vou dar um render aqui para vocês verem. E voltando aqui à nossa visão normal, em cima, vamos botar aqui para a visão sólida, vamos botar a visão de câmera. Qualquer movimento que eu faça aqui com a câmera, o enquadramento vai seguir o movimento da câmera na hora que eu der a renderização. Qualquer movimento que eu faça com o objeto circular, eu tenho como fazer o foco naquele ponto. E qualquer objeto que eu faça também com um empty vazio, eu direciono também a câmera para onde eu quiser. Então é dessa forma que a gente pode usar aí uma câmera ajustada de forma simples em nossos projetos. Espero que vocês tenham entendido a dica e que aproveitem aí para fazer esse recurso funcionar em alguns projetos que vocês estejam desenvolvendo. Até o próximo tutorial e grande abraço.